Fala pessoal, hoje vamos desvendar a chamada bolha dos carros elétricos, ou que também estão chamando de crise dos carros elétricos. Será que a bolha dos elétricos está prestes a estourar? E mais, os carros híbridos podem ser a escolha mais inteligente nesse momento? Peguem um café e se acomodem, porque vamos esclarecer todos esses pontos no vídeo de hoje. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ficarem atualizados. Suas curtidas e inscrições contribuem para o crescimento do projeto, e o projeto crescendo eu consigo trazer mais vídeos interessantes para vocês, combinado? Obrigado pelo apoio. Continuando, já estão cravando a morte dos carros elétricos nesse momento, mas eles não eram o futuro. Então, parece que eles estão enfrentando uns perrengues seríssimos. Muita gente vem dizendo por aí que estão surgindo problemas, que o mercado está resistindo, mas eu vou mostrar para vocês com fatos o que está acontecendo de verdade. Vamos lá. Temos um cenário bem complicado rolando na China, nos Estados Unidos e na Alemanha. Vou detalhar isso para vocês entenderem o que não é coisa da minha cabeça. Temos dados que são assustadores. Em países subdesenvolvidos, como no Brasil, o mercado de carros elétricos ainda está engatinhando. Se nos países desenvolvidos, onde o mercado já é mais maduro, as coisas estão assim, imagina o que pode acontecer no Brasil, na Argentina e em outros países que essa tecnologia está apenas começando. Uma grande empresa de análise de mercado fez um estudo bem detalhado e descobriu que os carros elétricos estão começando a perder força pelo mundo. O interesse das pessoas está caindo e isso está acontecendo de forma global. Até mesmo a China, que é um gigante no consumo e na fabricação de carros elétricos, também está vendo uma queda nas vendas. O que está rolando na China é que as pessoas estão preferindo os carros híbridos aos elétricos. Uma das razões é a dificuldade em encontrar pontos de recarga. Você compra o carro, mas na hora de recarregar é um sufoco. Tudo lotado, filas enormes, e isso não acontece só na China, mas nos Estados Unidos também. Na Califórnia, por exemplo, tem vídeos no YouTube mostrando filas gigantescas para recarregar o carro. E se você não enfrentar essa fila, não recarrega o carro e não consegue voltar para casa. Diferente dos carros a combustão, que é bem rápido de abastecer. Outro ponto complicado é o mercado de carros usados. Os elétricos estão se desvalorizando mais que os carros a combustão. As pessoas ficam receosas, com problemas na bateria, com medo de comprar um usado que talvez não esteja mais na garantia. E as baterias muitas vezes custam mais que o carro. Tem baterias mais modernas que você pode trocar por seção, mas dependendo do modelo do carro, o custo de troca pode ser bem alto. Além disso, a tecnologia das baterias está avançando muito rápido. Quem comprou um carro elétrico em 2020, por exemplo, hoje já está com uma tecnologia defasada. Um carro de 4 anos que deveria ser considerado novo já pode estar ultrapassado por causa da bateria. Isso faz com que na hora de vender o prejuízo seja grande, porque as pessoas vão pensar que a bateria já está velha, que a tecnologia é antiga e que o custo para trocar vai ser alto. Então a revenda dos carros elétricos é bem complicada. E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem 2 minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. Primeiro dono até que não sofre tanto, porque enquanto o carro está na garantia, qualquer problema é resolvido, mas na hora de vender, a desvalorização é bem maior que a dos carros a combustão, e o próximo dono pode ter muita dor de cabeça, principalmente com a bateria, que pode custar mais caro que o carro.
Resumindo, carros elétricos com 3 a 4 anos de uso, especialmente os de 2020 a 2024, podem ser vistos como ultrapassados em termos de tecnologia de bateria. Esse é um ponto que está complicando bastante a situação. Outro ponto que vem chamando bastante atenção é como os carros elétricos se comportam no dia a dia conforme os usuários vão incluindo esses veículos na sua rotina. A economia com combustível é ótima, é um carro que responde rápido por causa do torque instantâneo, é super moderno e a manutenção é mais baixa, pelo menos em teoria. Vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Falando em pontos negativos, nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma onda de frio muito forte recentemente. Chicago, que já é conhecida pelo frio, registrou temperaturas de até 30 graus negativos. E é aqui que está o problema com os carros elétricos. Temperaturas extremas, seja muito frio ou muito calor, não são amigas das baterias. Estamos vendo a autonomia dos veículos diminuir e o tempo de recarga aumentar significativamente. Muitos proprietários de Tesla e de outras marcas de carros elétricos estão reclamando porque, em situações assim, acabam ficando na mão. Vou dar alguns exemplos práticos. Há relatos de motoristas de Uber que notaram uma queda drástica na autonomia. Eles veem no painel que está lá 60 km de autonomia, andam 5 km e de repente a bateria morre, indica que não tem mais carga. Aí o motorista fica parado, precisa chamar um guincho até um ponto de recarga e chegando lá, o que deveria levar 40, 50 minutos num carregador rápido, acaba levando cerca de 5 horas. São casos reais. E isso acontece porque a bateria não funciona direito com frio intenso. É complicado ter um carro que pode te deixar na mão assim, especialmente em lugares com invernos rigorosos. Você pode até morrer, porque com o carro sem bateria, o aquecimento não vai funcionar. Imagina o perigo. Claro que, falando em termos globais, não são todos os países que têm temperaturas extremas de calor e frio, mas em muitas partes do mundo tem sim, então esse problema é bem relevante. E se uma pessoa passa por uma experiência dessa com um carro elétrico, ela pode não querer nunca mais ter outro. Agora, mudando um pouco de assunto, uma notícia que circulou bastante na mídia foi sobre a Hertz, uma empresa de locação de veículos nos Estados Unidos. Eles compraram 20 mil carros elétricos nos últimos 2 anos, muitos deles da Tesla. E agora eles anunciaram que vão vender esses veículos menos de 2 anos após a compra. Os motivos? Baixa procura por parte dos clientes e alto custo de manutenção. O rolê de creator é fazer conteúdo pra galera. É gravar, editar, postar e monetizar. Pô, vida de perrengue, viu? Mas todo corre vale a pena quando aquele conteúdo incrível dá dinheiro. E pro meu rolê de creator acontecer, a grana precisa estar na conta e rápido. A minha diquinha pro babado de receber e sacar do AdSense é o Creators by Husky. Ó, e também dá pra receber da Twitch, hein? E vamos de ban na taxa surpresa. É simples, fácil, rápido e seguro e com a melhor taxa. Menos tempo me preocupando se o dinheiro caiu na conta, mais tempo pra criar os meus conteúdos do meu jeito. Creators by Husky. Criou, monetizou, sacou. Você pode pensar, ué, mas os carros elétricos não são conhecidos por terem manutenção mais barata, sem óleo, biela, líquido de arrefecimento e menos peças em geral? Sim, é verdade, mas a Hertz alega que qualquer pequeno dano custa muito caro para consertar, especialmente se for algo relacionado à bateria. Eles disseram que a manutenção dos elétricos está saindo o dobro do que o dos carros a combustão. E como estamos falando de uma empresa de locação, eles realmente entendem de custo de manutenção. Eles colocam tudo na ponta do lápis para ver se está valendo a pena ou não, e pelo visto os números não estão favorecendo os elétricos. E tem mais uma coisa, a Hertz vai substituir esses 20 mil carros elétricos
por veículos a combustão. Mas o problema não para por aí. Quando a Hertz decidiu vender esses carros elétricos, eles tiveram que baixar muito os preços, fizeram verdadeiras liquidações. Só para vocês terem uma ideia, um Tesla Model 3 novo custa por volta ali de $43 mil, mas a Hertz chegou a vender alguns por $18 mil. Isso representa uma desvalorização de mais de 50% em menos de 2 anos. Isso é um exemplo claro dos desafios que estamos vendo no mercado. Mas não é só isso. As montadoras estão começando a reduzir a produção de carros elétricos. A China está a todo vapor trazendo novidades para o Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Ford está enfrentando uma crise significativa. As famosas picapes F-150, que sempre foram muito vendidas e adoradas pelos americanos, estão encalhadas nas concessionárias. A Ford investiu pesado na produção desses veículos, esperando grande sucesso, mas agora está tendo que reduzir preços drasticamente, em alguns casos de até $80 mil, e mesmo assim elas não estão saindo. Muita gente pensa que os americanos compram carros elétricos em massa, mas isso varia bastante. Na Califórnia, por exemplo, há um consumo considerável, cerca de 20% do mercado, mas no resto dos Estados Unidos a situação é bem diferente. A representatividade dos carros elétricos no mercado americano é baixa, especialmente porque os americanos gostam de fazer longas viagens de carro e os elétricos ainda enfrentam limitações quanto à infraestrutura de carregamento. Nos Estados Unidos, a situação é desafiadora, quem dirá em países que a tecnologia ainda nem chegou de verdade. Será que com cortes nos Estados Unidos vale a pena investir para expandir em outros países? A Ford está até planejando reduzir o número de funcionários. Cerca de 1.700 trabalhadores serão afetados pela diminuição da produção da linha F-150 elétrica e da linha elétrica em geral. Eles estão realocando esses funcionários para outras linhas de produção, principalmente de carros a combustão. Isso mostra que, apesar de haver um discurso de que o futuro é elétrico, tudo depende da aceitação do público. Havia planos, como na Califórnia, de proibir carros a combustão até 2030, mas isso provavelmente vai mudar. A realidade é que a matriz energética global não suporta uma transição total para os carros elétricos, nem do ponto de vista prático nem ecológico. A GM também está enfrentando problemas para vender os seus carros elétricos, tendo que recuar em alguns dos seus planos. Na Alemanha, por exemplo, em dezembro de 2023, houve uma queda de 50% nas vendas de carros elétricos e 75% nos híbridos. Isso mostra a importância dos incentivos governamentais. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, um Tesla pode até ter $7 mil de incentivo, tornando a compra muito atrativa. Mas quando esses incentivos são retirados, a situação muda. Um carro a combustão pode custar 20 e poucos mil dólares, enquanto um elétrico sem o incentivo pode chegar a 50, a 60 mil dólares. Assim fica claro que a transição para os elétricos não é tão simples quanto parece, e os dados de vendas refletem isso quando os incentivos governamentais são cortados. Vale destacar que a Alemanha, apesar de ser um país pequeno, com muitos pontos de carregamento disponíveis e uma ótima infraestrutura elétrica, também está vendo as vendas de carros elétricos caírem. E isso nos leva a questionar como está a situação no Brasil. No Brasil existe um aumento na demanda por carros elétricos, mas ainda é bem modesto se comparado ao cenário global e aos países que já têm uma presença mais forte de veículos elétricos e híbridos. Os carros híbridos já não são novidade, com marcas como a Toyota oferecendo modelos híbridos há quase 20 anos que funcionam muito bem e representam um meio termo interessante. Para o Brasil, o carro híbrido ainda parece ser uma excelente opção, apesar de ter uma mecânica mais complexa devido à integração dos dois sistemas e questões como a durabilidade da bateria e a revenda, que podem ser um pouco mais complicadas em comparação com os carros a combustão,
mas não tanto quanto os elétricos. O carro elétrico atende muito bem a determinadas situações, especialmente em uso urbano. No entanto, para viagens mais longas no Brasil, a infraestrutura ainda é muito limitada. Entre Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, é possível se planejar e fazer uma viagem, mas ir para locais mais distantes, como o Nordeste, pode ser um desafio. Já existem relatos de pessoas que ficaram na mão por falta de pontos de carregamento disponíveis em todo o país. Observando o mercado norte-americano e europeu, conseguimos antever um pouco do que pode acontecer no Brasil em relação à desvalorização dos carros elétricos que veremos nos próximos 5 anos. O público que compra carros elétricos e híbridos ainda é muito pequeno no Brasil e esses veículos geralmente mais caros e tecnológicos oferecem uma experiência tranquila para o primeiro dono que conta com a garantia, mas e depois? Como será a desvalorização desse veículo ao longo do tempo? Uma solução interessante seria as empresas oferecerem algum tipo de garantia extra para os carros usados. Por exemplo, se você compra um carro elétrico usado, a fabricante poderia oferecer uma garantia adicional ou um serviço de revisão da bateria por um preço acessível, garantindo assim uma maior longevidade ao veículo. É importante também considerar que os carros elétricos não são tão verdes quanto parecem, considerando o alto custo de produção das baterias e o uso de metais pesados. Precisamos de uma evolução na fabricação das baterias para torná-las mais sustentáveis. Além disso, a matriz energética atual não suporta uma transição completa para os carros elétricos. É preciso considerar os carros híbridos e a combustão, que têm se tornado mais eficientes, e entender que uma mistura de diferentes tipos de veículos é essencial. Parece que a bolha dos carros elétricos começou a estourar. E você, o que você acha disso? Tem um carro elétrico? Gostaria de ter um? Prefere usar combustão? Deixem suas ideias e perguntas nos comentários, eu vou adorar conversar sobre os assuntos do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Está aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos, fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo, até logo!